Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos importantes num Brasil super atípico, que tem nesse momento um presidente da República que formalmente ocupa o cargo e que nada faz, enquanto também temos um outro presidente da República que foi eleito no último dia 30, mas que só tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023, que já está trabalhando e muito, fazendo muitas viagens, muitas articulações, muitas conversas para quando tomar posse. Esse tipo de situação está fazendo com que o presidente que ainda vai tomar posse movimente a nossa economia real, na medida que o dólar sobe, o dólar desce a partir das suas declarações, a bolsa sobe, a bolsa desce, enfim. Os articulistas, os colunistas, os economistas se pronunciam através dos grandes veículos de comunicação, que na verdade são porta-vozes desse mercado oculto, enfim, sinalizando que tipo de desafio o futuro presidente da nação terá. Ou ele vai conseguir imprimir um perfil social nesse governo para diminuir, para enfrentar as chagas que nós temos no nosso país, ou ele ficará refém do tal mercado, não tendo condições de fazer absolutamente nada e simplesmente deixando o Brasil da forma como está. Pois bem, quais são as perspectivas? Eu vou conversar aqui com vocês, quais são os últimos fatos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos também, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, enfim. E se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você incentivar, de você estar parceiro aqui no nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é impressionante o que está começando a acontecer aqui no nosso país, né? O ex-presidente Lula, nosso futuro presidente, ele fez uma declaração absolutamente coerente com a sua história, com o que ele disse durante a campanha, que está enfatizado aqui nessa manchete aqui, né? As consequências da sua fala, de fazer um governo voltado ou preocupado radicalmente com a questão social. Vai cair a bolsa? O dólar vai aumentar? Paciência, diz Lula. Presidente eleito volta a criticar teto de gastos e mercado reage com oscilação negativa. Pois bem, então Lula fez essa declaração absolutamente coerente, como eu disse para vocês, e previsível, né? Pois bem, então foi prometido que durante a campanha, não só por Lula, mas também pelo seu adversário, o que nada faz, que os programas sociais teriam prioridade no orçamento. Eles seriam colocados ali como uma situação que melhoraria a condição de muitas pessoas, enfim, de uma forma mais perene, de uma forma mais contínua. Pois bem, e aí Lula enfatiza que vai cumprir essa promessa e a chuva de oposições, né, a essa meta vão aparecendo. Ontem o Jornal Nacional apresentou uma matéria gigantesca tentando defender a tal responsabilidade fiscal, o social é que se dane. E aí, depois de muitas explicações, né, como se fosse uma doutrinação do cidadão que está em casa, está desguarnecido, está observando aquilo tudo como se fosse uma matéria isenta, ele é induzido a crer que a responsabilidade fiscal ela está acima da responsabilidade social. É sempre aquela coisa, vamos encher o bolo, vamos crescer o bolo para lá na frente dividir esse bolo. Por enquanto, vocês que estão passando fome, morram de fome. Traduzindo em miúdos, é isso. E aí eles passaram aqui um trecho da entrevista fizeram uma entrevista com Armínio Fraga, que escreveu uma carta dirigida ao ex-presidente Lula, fazendo uma espécie de alerta, né? Diria até uma espécie de ameaça ou de coação. Vamos ver esse trechinho aqui da matéria do Jornal Nacional. Cuja manifestação mais extrema é a escalada da inflação. Quando o governo perde o seu crédito... Aqui eles estão citando, né, o trecho dessa carta que o Armínio Fraga, o Pedro Malan e o Pércio Arida escreveram para o ex-presidente Lula. A economia se arrebenta. Quando isso acontece, quem perde mais? Os pobres. O economista Armínio Fraga explicou por que enviou a carta ao presidente eleito. O que nos motivou foi o receio de que os sinais que vêm sendo dados na área econômica, mas eu diria na área política também, sugerem problemas econômicos e sociais mais adiante. Essa questão toda no curto prazo do orçamento, mas é mais do que isso, sabe? É um clima onde dá medo da inflação voltar.
Dá medo para quem, cara pálida? O cidadão que está morando na barraca, que está passando fome, alguém que não está se alimentando direito, ele está com medo do quê? Com um programa social que pretende resolver a situação dele, né? Então é muito relativo isso. Medo é quem é que está sentindo, cara pálida. E a gente vê os jornais, né, abrindo as suas caixas de ferramenta. O jornalão aqui, o editorial do Globo, a gente lê o seguinte: Lula testa paciência ao ignorar críticas. Em vez de ouvir os aduladores, ele deveria prestar atenção à bomba fiscal prestes a ser lançada sobre o país. Pois bem, eles fizeram alguma coisa quando o Guedes explodiu quase 800 bilhões do orçamento brasileiro para fazer política para eleger Bolsonaro, ou para tentar eleger Bolsonaro? Alguém se levantou, alguém achou estranho quando o governo pegou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para dar para banco numa canetada só, sem um menor debate, quando começou a pandemia aqui no nosso país? Dinheiro esse que era para emprestar a juros para as pessoas que estavam mais necessitadas, os pequenos empreendedores, e que não alcançou essa meta e acabou ficando emparedado, represado nos bancos, ganhando juros sobre juros. Pois bem, isso ninguém falou absolutamente nada, né? Aqui o jornal fala também fala dessa carta, da carta aqui que foi enviada pelos 3 mosqueteiros, e os jornais mandando brasa, né? Só fazendo críticas e alertas. Mercado tem mais um dia de tensão com incertezas fiscais. Outra matéria: mexer no teto de gastos pode ser temerário, afirma Ratinho Júnior. Eles só vão dando vozes às pessoas que estão preocupadas com a responsabilidade fiscal. O caderno de finanças do Valor Econômico, na mesma direção. Gente, todas as manchetes: risco fiscal eleva a chance de Selic voltar a subir. Vamos lá, o editorial do Valor: Lula reforça discurso de gastos sem a contrapartida fiscal. Gente, é um absurdo essa lavagem cerebral. E aí, as pessoas que têm fome, as que têm necessidade, não podem ficar na milonga do senhor Armínio Fraga, né? A carta que foi endereçada foi essa aqui, né? Cadê? Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan enviam carta a Lula e alertam para o risco fiscal. Aí eles vão colocando aqui a carta muito longa, né? Tem um negócio, né? Eles falaram e apresentaram alguma solução concreta para quem está passando fome, para as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão abaixo da linha da miséria, para as pessoas que estão morando em barracas de plástico, para as pessoas que estão catando restos de comida, as pessoas que estão pedindo esmolas nos sinais. Foi apresentada alguma solução? Não. Então fica fácil, né? Não mexe no dinheiro dos banqueiros não, tá? Não mexe no orçamento não, tá, presidente Lula? Mas eles não apresentam o que se faz com as pessoas que estão nesse estado crítico, né? Seria como, se fosse muito interessante, né, que a gente tivesse a reincorporação do rei Salomão aqui no Brasil e que colocasse ali esses 3 economistas que subscrevem essa carta aqui no final da história, o Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, e que apresentasse para eles o seguinte dilema: olha só, vocês estão criticando aqui a responsabilidade social, estão pensando aqui em preservar a responsabilidade fiscal acima de tudo. Vamos fazer o seguinte: tem muita gente passando fome no nosso país, 30 milhões de pessoas passando fome, milhões de brasileiros que não têm uma alimentação saudável, uma alimentação mínima. Vamos fazer o seguinte: vocês vão ficar sem comer também até esse problema ser resolvido, porque aí a gente faz o seguinte: fica todo mundo sem comer, vocês vão ficar nas mesmas situações, e aí quando pintar uma solução, aí a gente resolve o problema de todo mundo. Tá bom assim? Seria uma situação salomônica, né? Daquela que ele propôs de cortar a criança no meio, aí as pessoas que realmente, a mãe no caso dessa fábula, né? Que realmente tinha preocupação com a vida, ela cedeu. Esses economistas, eles têm preocupação com a vida mesmo? Eles estariam dispostos a ceder até onde? A ceder mais ainda, fazendo que as pessoas fiquem aguardando com fome até a economia do nosso país ficar estabilizada? Então o problema é concreto, não adianta ficarem de blá 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 e não apresentarem nenhum tipo de solução. Então isso sinaliza muitas coisas. E a pior delas é a desumanização de uma parcela da sociedade que acaba embarcando nessa milonga aí dos economistas colocados ali pelos grandes veículos de comunicação. Matéria fresquinha do Estadão.
Centrão ameaça colocar na PEC da transição regra que obriga Lula a pagar orçamento secreto. Qual é a chantagem? O Ricardo Barros, aquele do Bolsonaro, né, que na verdade é do Centrão, né, a figura aí que tem uma capivara também, né, de denúncias contra ele absolutamente graves, né? Pois bem, ele está com a maior cara de pau dizendo o seguinte: olha, a gente até aprova essa PEC para dar o Bolsa Família, mas tem que garantir o orçamento secreto para a gente poder meter mão nessa grana, né? Então, é uma chantagem que está sendo proposta aí. E que a gente vai ver ao longo das semanas como é que essa chantagem irá se desenrolar. Que tipo de situação que o governo que vai tomar posse, o ex-presidente Lula, o futuro presidente, o que é que ele pode fazer para o enfrentamento dessas gangues, desse tipo de lógica cruel que essas pessoas querem manter aqui no nosso país. Bom, era só apresentar para o senhor Armínio Fraga, o Pedro Malan e o outro lado de mais baixo, é o seguinte: olha aqui, está aqui o orçamento aqui de 2021, tá? Nós gastamos 50,78% do orçamento para pagar juros da dívida. O povo não viu um centavinho dessa grana toda. E para assistência social se gastou 4,11%. Ou seja, 12, 13 vezes menos do que se gastou com juros. E vocês querem tirar da assistência social? Tirar da assistência social é que vai resolver os problemas do povo no futuro? Então, arrumem uma solução, né? Enfim, são os gráficos aqui que eu disponibilizei para vocês. E para vocês verem como é que essa mentalidade, né, de se colocar a responsabilidade fiscal, ela acaba contaminando, inclusive, os jornalistas de uma maneira geral. Eu vou trazer para vocês aqui um trecho aqui do canal do UOL, que teve aqui o Josias de Souza, a Fabíola Cidral e a Luísa Nunes comentando isso. E aí na fala da Fabíola Cidral, a gente percebe que ela foi sequestrada também, né? Que ela achou também um absurdo se falar em responsabilidade social, que a responsabilidade fiscal tem que ser preservada, né? Então, isso é um complicador muito grande, porque nós estamos falando de gente que forma opinião pública no país. Vamos pegar esse trecho aqui. E aí ele falando, inclusive, sobre a questão de furar o teto com uma responsabilidade social. Ao invés de falar responsabilidade fiscal, ele falou, a gente vai furar o teto, mas é com uma responsabilidade social. Tendo aí um pouco até de ironia. O que faz todos ficarem tensos? O que será que vem aí? Ele escolhe alguns integrantes da equipe de transição que têm essa responsabilidade fiscal, essas pessoas não são ouvidas, reclamam, e ele dá esse discurso fora do país. É isso. Bem, eu acho que eu repito o que eu disse. Eu acho que o Lula, eu interpreto o que o Lula disse como o seguinte: gente, não fiquem nervosos, não fiquem histéricos, acalmem-se, porque nós vamos, com o tempo, e o tempo não se mede em semanas, talvez se meça em meses, para colocar tudo isso dentro do guarda-chuva de um limite fiscal. Bom, é isso, mas, gente, o que chama atenção é esse tipo de contaminação, né? Que as pessoas perdem a perspectiva crítica. Olha só, quando está se falando em fazer uma PEC para melhorar um programa social, é para que as pessoas não morram de fome. É uma questão concreta. E os jornalistas, os meios de comunicação, os economistas, eles partem para uma situação abstrata, como se nós estivéssemos apenas diante de números e não de seres humanos, né? O que é uma coisa absolutamente inaceitável e é muito salutar. É importante que o presidente Lula tenha colocado essa expressão no centro da discussão, a questão da responsabilidade social, porque nós não temos nenhuma lei de responsabilidade social. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal, de garantir dinheiro para banco, mas nós não temos uma lei para garantir dinheiro para as pessoas não morrerem, as pessoas não sofrerem aqui no nosso país. E o editorial do Estado de São Paulo, todos os editoriais, Estadão, Folha, do Globo, qualquer jornal que vocês pegarem no Brasil, Estado de Minas, Correio Brasiliense, todos eles vão estar uníssonos, combatendo qualquer tipo de parcela do orçamento para resolver os problemas reais de pessoas humanas e ao mesmo tempo, mexer com o ânimo do mercado. O texto aqui é: a ignorância de Lula sobre o mercado. E aí a gente vai indo. E, enquanto isso, nós não temos um presidente, né? O presidente da República atual está incubado, só mexendo com o imaginário dos loucos que estão perdidos pelas ruas, na frente dos quartéis, aí, querendo fazer ruptura institucional, e a gente tem dos remanescentes. Eu não vou nem colocar muito para vocês, mas tem aqui o senhor Mala,
eu não vou nem chamar de religioso, porque ele é um ator político no meio dessa história, fazendo mais bravatas e ameaçando novamente o ministro Alexandre de Moraes. Olha, gente, quando virar a chave, aguardem o que vai acontecer no Brasil com algumas pessoas. Vou colocar só um trechinho da última ameaça dele aqui. Vamos lá. Ameaça não, agressão, né? Povo abençoado do Brasil, quem é o criminoso? Alexandre de Moraes ou o povo? Vamos à lei? Artigo 5º, inciso 4. Aí, olha só, quem é criminoso? O povo, Alexandre de Moraes, né? Aí, obviamente, se não é o povo, na visão do Malafaia, só acaba sendo ali o Alexandre de Moraes. O Malafaia ele faz uma leitura totalmente míope e criminosa da Constituição. Ele acha que qualquer reunião é permitida pela Constituição, o que é uma mentira. Se você fizer uma reunião nazista para ir para frente de um quartel, todo mundo fantasiado de Hitler, para pedir a derrubada do governo brasileiro, esse tipo de manifestação não é permitida. Isso é crime. E a própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 17, salienta que é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então não são todas as manifestações que podem ocorrer aqui no nosso país. Não existe nenhum direito constitucional que seja absoluto. Nem o direito à vida é absoluto. Porque nós temos hipóteses que você pode tirar a vida de uma pessoa por legítima defesa, até as questões envolvendo o aborto em caso de estupro, enfim. Algumas hipóteses que o direito à vida do nosso país não é absoluto, assim como o direito à propriedade não é absoluto, como o direito à liberdade não é absoluto. Então, a leitura que o falso constitucionalista está fazendo para insuflar as pessoas para o cometimento de crime é uma leitura criminosa também, e eu espero que quando virar a chave, tivermos um outro procurador da República, esses criminosos todos, eles sejam responsabilizados para fazerem uma leitura mais correta do Estado Democrático de Direito. Gente, o enfrentamento vai ser grande, mas para isso nós estamos aqui, nós vamos cada vez mais chamar a atenção do que está acontecendo no Brasil, para ajudar a opinião pública a ter uma outra percepção também, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!